Vamos estar meditando em Marcos 5, capítulo 5, a partir do capítulo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, o que eu tenho para falar hoje para você, que toda decisão, ela gera uma ação, uma atitude, e uma atitude gera sacrifício, gera sacrifícios, que nem no caso dessa mulher aqui. Eu vejo assim que ou a gente não lê a Bíblia ou a gente não crê, porque tudo que a gente vai fazer é uma decisão. Você tem que decidir, porque a partir que você decidir, você é um compromisso que você faz com você mesmo. Aqui no caso dessa mulher, ela decidiu que ela iria. Primeiro eu vejo aqui que ela decidiu que ela não queria mais viver desse jeito. Segundo, ela decidiu que ela iria. Eu acredito que ela decidiu: vou lutar para me ficar boa, para me curar. Então aqui fala que ela já vinha sofrendo há muito tempo, e quando ela ouviu falar que Jesus estava ali, ela decidiu que, independente do que ela tivesse que enfrentar, ela iria tocar no manto dele e que ela iria ficar curada. Ela decidiu, porque naquele tempo, uma mulher que estava no estado dela, se ela saísse na rua, ela podia ser apedrejada se descobrissem. Então, ela decidiu que ela iria fazer aquilo. E ela tocou no manto, e depois você viu que, mais no versículo 32 fala: mas Jesus continuou olhando ao seu redor e quem tinha feito aquilo, né? Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se a seus pés, tremendo de medo. E mais adiante fala que Jesus fala: filha, sua fé lhe curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Porque a partir que a gente decide as coisas, nos impulsiona até a ação de fazer, a atitude, ter coragem de lutar, ter coragem de ir em frente e de sacrificar, seja lá o que você tiver que enfrentar. Você está decidido a ir atrás, que nem
Se a gente não decidir as coisas, tudo na nossa vida tem que ter uma decisão e com determinação. Vai ter, que nem essa mulher aqui, ela tremeu de medo, mas ela fez. É porque, eu já falei muitas vezes, o medo, a insegurança, muitas coisas vão aparecer na sua vida nessa caminhada, mas só que o que vai prevalecer é a sua atitude. Mesmo ela tremendo de medo, ela decidiu fazer as coisas, ela decidiu, porque o medo, a insegurança, ela faz parte de você, mas só que ela não pode tomar conta da sua vida. Eu já falei que a gente vai passar pelo vale da sombra da morte muitas vezes e que a gente sabe, tem que aprender a andar nele, porque a gente sabe que o nosso refúgio é Deus, a gente sabe que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Então, a gente tem que aprender a decidir, porque se você esperar sentir, eu vou sentir quando eu receber isso, quando eu fazer isso, quando eu estiver bem, eu vou decidir, eu vou fazer quando eu estiver bem, quando essa mulher, do jeito que ela estava, ela decidiu lutar, ela decidiu crer, ela decidiu ir atrás, ela decidiu não olhar para trás, e também não, ela decidiu o agora, porque também, se você olhar muito lá na frente, muitas vezes eu vejo assim, às vezes as pessoas olhando de uma forma negativa. Se ela colocasse na mente dela, eu vou lá, mas se o pessoal me apedrejar, se o pessoal fizer isso, se o pessoal fizer aquilo, não, melhor não ir. Então, tem que decidir com determinação, porque toda decisão, ela gera um sacrifício, e decida com Deus, junto com a direção de Deus, porque muitas vezes a gente quer muitas coisas na nossa vida, mas a gente tem que ver se precisa disso na nossa vida. É que a partir que você decide fazer as coisas, você vai encontrar muitos obstáculos na sua frente, muitos obstáculos. Realmente, quando eu me vi naquele estado que eu estava, há muito tempo, já tinha gastado muito dinheiro com médico, eu já tinha feito todas as coisas, e eu ouvi falar de Jesus, vieram falar para mim, e eu realmente, eu parei para pensar, eu falei assim, eu sabia que eu ia ter que lutar daquele jeito que eu tava, que eu teria que perseverar. Eu comecei a meditar a decisão que eu ia ter que tomar, porque ali tinha se apresentado muitas coisas para mim, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, eu vi ali que a luta ia ser muito grande, então eu decidi. Então, a partir que a gente toma essa decisão com determinação, eu acredito que vem aquela força que você vai estar disposto a passar por qualquer coisa, por tudo, porque você já sabe o tamanho da luta que vai vir, e principalmente quando a gente ouve esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas levam para o caminho do bem, daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com seu propósito. Então,
tudo na nossa vida a gente tem que decidir, a gente tem que ter um foco. A caminhada, ela não é fácil, mas você imagina esse versículo que eu tô falando agora, que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que você tá passando, qualquer perca no casamento, não sei que destruição, não sei em que estágio que você tá na sua vida, todas as coisas cooperam para o bem e levam para o caminho do bem. Todas as coisas. Nessa caminhada que eu vim, eu tive que decidir. Primeira coisa, decidi não sentir. Eu tive que decidir confiar, decidir crer. Então, porque a partir que você decide isso, que nem no meu caso, eu decidi confiar, mesmo eu olhando que as coisas não, eu olhando para mim não teria jeito, eu olhando para mim era o fim de tudo, eu olhando para mim, mas eu decidi confiar em Deus, eu decidi sempre orando para Ele, Senhor, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tudo coopera para o bem, tudo vai levar para o caminho do bem. Então, eu decidi, eu fiquei, até vir a resposta de que médico que eu ia, foram uns meses que eu fiquei perseverando, até vir uma resposta, e depois que eu fui no médico, eu comecei a fazer 1 ano de fisioterapia, eu não entendia nada ali, porque eu estava ali, mas eu fiquei ali, depois eu passei por outros processos de perseverança nessa caminhada, e eu só vim confiando que tudo cooperava para o bem, tudo levava para o caminho do bem, e realmente a gente não consegue compreender os planos de Deus, a gente só consegue compreender lá na frente. Então, por isso que é muito importante a gente confiar, mas que nem tá falando no versículo também, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o amor que Deus apresenta pra gente é um amor não é de sentimento, é um amor de atitude, é um amor de crer, confiar, de entrega, porque podemos ver em 1 Coríntios 13 que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E mais no versículo adiante a gente vê também que fala que que o que permanece no final é a fé, a esperança e o amor, e o maior dele é o amor, porque é só com esse amor que a gente vai conseguir superar tudo, porque o amor é atitude, o amor é permanecer. É ali que a gente passa pela prova, quando Deus está em silêncio, se a gente vai permanecer. Que amor é esse que a gente apresenta? Se é um amor através de circunstâncias, porque o amor de Deus ele não muda, independente do que a gente fizer para ele, o amor dele vai ser o mesmo. Deus ele é muito misericordioso, muito misericordioso. Então, tudo a gente tem que decidir. E é muito importante a gente decidir na nossa vida, olhar desse jeito, que todas as coisas cooperam para o bem e tudo leva para o caminho do bem, que a gente não entende, mas que Deus é nosso Pai e que um pai nunca vai querer nada de ruim para o seu filho, nunca, principalmente Deus, nunca. E isso a gente tem que pôr dentro da gente. Outro dia eu parei para meditar, que eu estava assim, num momento que eu não estava muito bem,
e uma pessoa pediu ajuda de mim. Eu estava fazendo um áudio, mandando uma palavra para a pessoa, e meu marido falou para mim, deve ser difícil falar desse jeito no estado que você tá. E eu falei assim, aí eu parei para meditar, porque eu estava assim tão assim, em espírito falando, e naquela hora eu parei para pensar, e eu falei para ele, eu falei assim, sabe por quê? Porque Deus, ele não vai, independente da maneira que eu tiver, se eu tiver alegre ou se eu tiver triste, Deus não vai mudar na minha vida. Não vai mudar na vida, porque tudo coopera para o bem, tudo leva para o caminho do bem. E o que Deus fez na minha vida não vai mudar conforme as circunstâncias, ela não vai mudar. Ela não vai mudar, porque é uma coisa que Deus já é na minha vida e que Ele já fez na minha vida. Então, por exemplo, assim, eu sou casada com você, eu falei para ele, eu amo você. Independente se eu estiver brava com você ou qualquer coisa que aconteça, a gente já viveu 20 anos junto, a gente já tem uma história, tem muitas coisas boas. Então, não vai mudar o que aconteceu nesses 20 anos, porque para mim não vai mudar, porque são coisas que a gente viveu. Então, não tem como mudar, virar uma coisa ruim, porque já aconteceu. Então, Deus, ele, independente se naquele momento poderia que eu estava doente naquele momento, mas não tinha o que interferir o que eu ia falar para Deus, porque o que eu estava falando de Deus era a verdade, a grandeza de Deus, o que Deus já tinha feito na minha vida, e dando força para a pessoa, porque não vai mudar só porque naquele momento, muitas vezes a gente olha um momento, muitas vezes a gente se deixa dominar por emoção, e essas emoções a gente começa a viver através das circunstâncias. E a gente não pode viver desse jeito, a gente tem que decidir as coisas na nossa vida. A gente tem que decidir que Deus é Deus na nossa vida, a gente tem que decidir que a gente é feliz, a gente tem que decidir que a gente quer ser uma pessoa melhor, que a gente tem que decidir que a gente vai buscar o que a gente precisa para a nossa vida, não o que a gente quer, que a gente vai aprender a ouvir o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir, porque o que a gente quer ouvir é muito cômodo, é muito fácil, mas o que a gente precisa, às vezes, nos confronta, mexe com a gente, gera sacrifícios de mudanças, então nos leva a ter que fazer as coisas, a correr atrás. Então, o que eu tenho para passar hoje para você? Decida com determinação, decida o que você precisa na sua vida, não o que você quer, porque às vezes o que você quer na sua vida te traz sofrimento, e o que você precisa vai te fazer feliz. Então, busque em Deus, busque essa decisão, porque a decisão, ela vai gerar ação, a ação vai gerar atitude, sacrifício, vai te encorajar a te impulsionar para frente, porque, na verdade, tudo que a gente precisa é de Deus, porque se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então, hoje eu deixo essa palavra para você, que Deus abençoe o seu dia. Eu decidi que Deus ia ser Deus na minha vida. Eu decidi servir a Deus. Eu decidi que Ele ia estar em primeiro lugar na minha vida. Eu decidi servir e entregar minha vida a Ele. Eu decidi confiar nos planos dEle. Eu decidi orar pelas pessoas. Eu decidi levar as palavras. Eu decidi levar amor. Eu decidi ser feliz. Eu decidi amar o próximo. Eu decidi ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa amiga. Eu decidi vencer meus obstáculos, meus medos, minhas inseguranças. Eu decidi obedecer, eu decidi ter paciência.
Eu decidi ouvir. Eu decidi a estar aberta a Deus, estar me ensinando, a estar mostrando seus planos. Eu decidi fazer o que Deus quer na minha vida. Eu decidi aceitar tudo que Ele quer na minha vida. Eu decidi estar sempre em processo de aprendizado, sempre aberta a estar aprendendo. Eu decidi mudar minha vida, transformar minha vida, mudar o meu eu. Ser uma pessoa que Deus ficasse feliz comigo. Eu decidi ser uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa esposa, uma boa filha. Eu decidi plantar flores onde não tem. Eu decidi levar esperança onde não está. Eu decidi levar a palavra de Deus. Eu decidi salvar almas. Eu decidi não questionar, obedecer. Porque só quando você decide, você tem a atitude de fazer.